Bom, gente, boa noite para todos. Nós vamos orar para iniciarmos a nossa atividade. Convido a todos que nos sintonizemos com o mundo espiritual maior, com os nossos benfeitores espirituais que estão efetivamente promovendo esse nosso encontro sob a égide de Jesus Cristo. E para iniciar então, nós vamos nos remontar aos tempos da Galileia, especificamente no Sermão da Montanha, quando Jesus, reunido com seus discípulos e uma grande multidão, nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, os nossos equívocos, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos tentames da ilusão. Livra-nos, Senhor, do mal, do orgulho, do egoísmo. Sê conosco, Senhor. Jesus, amado Mestre, com o coração jubiloso, nos colocamos de joelhos para agradecer mais essa divina oportunidade de nos intercambiarmos nas vibrações da verdadeira fraternidade, recebendo do mundo maior, através da doutrina espírita, os ensinamentos. Que estes recursos benditos possam por nós ser valorizados e transformados em novas atitudes para semearmos uma nova vida e habitarmos um mundo novo, um mundo onde impera o amor, o trabalho e a paz. Que a tua paz, Senhor Jesus, nos auxilie agora e para sempre. Que assim seja. Que bom estarmos novamente reunidos. Nós agradecemos a presença de todos. Agradecemos aqueles nossos companheiros que encontram-se em seus lares, que estão nos acompanhando através do nosso espaço na internet, o feac.com. Abraçamos também aos nossos amigos da rede Amigo Espírita, do nosso grupo de estudo, que é a sala falando Espiritismo, na rede Amigo, que nós nos encontramos todas as quintas-feiras para estudar os princípios básicos da doutrina. Enfim, e aqueles que irão acessar o vídeo, a gravação em outros momentos em seus lares. Que nós possamos, acima de tudo, formar uma grande rede de amigos, aonde vamos buscar recursos entre nós, através da troca de experiência e do carinho fraternal,
para que a gente possa continuar nessa grande caminhada em busca da evolução. Portanto, que tenhamos uma noite pródiga, dentro dos pódromos da simplicidade, da humildade, enfim, mas que a noite possa ser produtiva, eficiente, nos estimulando cada vez mais para progredirmos e servirmos melhor. Não é assim que Emmanuel nos ensina? Então vamos lá. Bom, gente, para aqueles que estão vindo a primeira vez, nós fazemos nas sextas-feiras, já há algum tempo, né? Não precisa de precisar não, né, dona Nilce? Não precisa de contar não. Mas já há algum tempo a gente estuda o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes, sendo que a primeira parte traz os aspectos filosóficos da doutrina, a partir da primeira pergunta, que é Deus. A segunda parte, os aspectos científicos da doutrina espírita, que vai reportar ao mundo espiritual, a relação nossa com o mundo espiritual, a relação do mundo espiritual conosco, vai trabalhar a questão da reencarnação, da desencarnação, vai trabalhar aspectos que envolvem a mediunidade, não é mesmo? Enfim, para caminharmos para a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar das leis morais, né? Um estudo profundo que Allan Kardec fez, inspirado em torno dos 10 mandamentos que Moisés legou para a humanidade como um grande legislador. E a quarta e última parte, que vai tratar das consequências entre trabalharmos a filosofia, a ciência, aplicando a moralidade ou não, nós vamos então encontrar a semeadura no grande futuro. E é um estudo também que nos conta sobre a nossa posição de agora, não é, Cida? Porque a nossa posição de agora tem a ver com a filosofia e com a ciência que nós adotamos no passado, ok? O estudo do Livro dos Espíritos é manancial para muitas reencarnações, eu costumo dizer assim. Bom, e nós estamos, portanto, na segunda parte, que trata do capítulo Pluralidade das Existências, e há 2 semanas nós iniciamos o tópico parentesco e filiação. Nós trabalhamos em 2 semanas 2 questões. Corremos muito, não corremos, dona Nilza? Corremos muito. E eu prometi semana passada que eu iria trabalhar 2 questões semana passada, quer dizer, era para a gente estar na 205, mas não foi possível, não foi, Efigênio? Andamos e não caminhamos. Então nós vamos reler a questão 203, 204, mas vamos já objetivar na 205, ok? Kardec formula a seguinte questão aos espíritos. 203. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar a vida moral? Resposta: somente a vida animal é que os pais transmitem, pois a alma é indivisível. Os pais não transmitem parcelas de suas almas para os seus filhos, porque a alma é indivisível. Deu aí? Ficou claro? Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? Ou seja, filhos estúpidos, não é? Filhos estúpidos com pais inteligentes. Pergunta 204. Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Repetindo, já que tivemos muitas existências, né? Nossa parentela, nossa ligação, a nossa família se originou bem antes da existência atual? Essa é a pergunta.
Resposta: não pode ser de outra maneira. Não pode ser. Aqui os espíritos já foram categóricos. Não tem chance. Não pode ser. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então aqui nós vamos encontrar a explicação. A simpatia que nutrimos com espíritos que nos são estranhos. Da mesma sorte, a antipatia que sentimos com pessoas estranhas. Ou com pessoas de pouco convívio. Não vou falar só estranho. Ou... vamos pular lá para dentro da casa, Cida? Ou simpatias que nos nutrimos com entes que estão dentro do nosso cadinho purificador. Como antipatias que nutrimos dentro do cadinho purificador. Vocês viram que o cadinho purificador entrou por nossa conta, que não está aqui no texto. Porque cadinho purificador, por exemplo, é uma alusão que André Luiz faz sobre o lar. André Luiz e Emmanuel. Cadinho. Qual que é a função do cadinho? Não é? Você sabe qual que é a função do cadinho? Qual que é a função do cadinho? Purificar. Purificar o que, Cida? Purificar as impurezas do nosso espírito. É isso aí, não é? Então tá bom. Vocês viram que agora nós vamos partir para a questão 205. Eu não vou comentar mais, porque senão a gente não chega na 205. Tem 2 semanas que nós ficamos só nessas 2 questões. Vamos lá, 205. Novo fôlego, nova fenda, nova dimensão espiritual que nós vamos entrar agora. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar a existências anteriores. Observem que isso aqui não é uma pergunta. Esse texto é uma afirmativa de Allan Kardec. Então, quando alguém fala assim, o Livro dos Espíritos possui 1019 perguntas e respostas, está errado. O Livro dos Espíritos contém 1019 questões, né? Não são só perguntas. Então, Kardec faz uma afirmativa. Algumas pessoas afirmam, então, que a doutrina da reencarnação, ela destrói os laços familiares. Porque nós vamos como que migrando, né? A família hoje é uma, amanhã é outra família, não é? Hoje você tem uma esposa, amanhã você tem outra. Graças a Deus, casal Alberto. Não é assim, não. Hoje você tem uma sogra, amanhã é uma filha. Aí a Cida já reencarnou a sogra como filha. Por isso que você fica esperto, destratando a sogra. Aliás, tem muitas sogras que são grandes mães, não é verdade? Só uma brincadeira aqui para quebrar. Então Kardec traz essa ponderação. Existem algumas pessoas que pensam assim. Aí os espíritos vão discutir o assunto assim. Os laços de família. A reencarnação. Ela, a reencarnação, os amplia. Não destrói. Oi? Amplia, não é isso? Vai criando oportunidades para a interação com outros corações. Mas vamos continuar no texto. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores,
os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Nós trabalhamos essa questão semana passada. Não trabalhamos? Trabalhamos ou não trabalhamos? Então nós vamos ter que repetir ela aqui. E eu errei, coloquei no quadro 205. Então já vi que nós vamos para 206 hoje. Olha que novidade. O que o texto está falando, Cida? Exatamente, eu acho que a maior mensagem do texto é trazer para a gente a noção da família universal. Essa expansão da família. A família, ela é universal, o amor é universal. Então o nosso desafio não é ficar fechados em grupinhos pequenos, mas aprender a expandir o nosso amor como espíritos eternos, espíritos imortais. Teremos com essa pluralidade imensa de existências. E cada uma, não uma desagregação, mas o contrário, uma agregação de almas afins. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós o pensamento que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal, ela tem um ciclo, ela tem um período de duração. A parentela espiritual, ela é inextinguível. Ela é para sempre. Ela é eterna. A definir o seguinte, que quando nós reencarnamos, aquele lar que nos abraça, nós vamos encontrar na família corporal consanguínea, como nós falamos no início, corações que temos mais afinidades e corações outros que nós estamos num grande processo de soerguimento, de reaproximação. Esse é o objetivo. Mas também existe aqui um terceiro componente, só para um ingrediente aqui interessante, que existem corações que estão conosco no cadinho da família, que são, na realidade, adversários. Agora, por que são adversários? Porque um dia foram parceiros. Não é? Só existe ódio naquele ponto onde um dia existiu uma relação. Não é mesmo? Só existe desconfiança aonde um dia houve um divórcio. Divórcio de propósitos. Okay? Adultérios. Adultérios de vamos dizer assim, de projetos de vida. Não é? Então, esse é o ponto. Existe necessidade de perdão aonde um dia houve o quê? Não é? Uma grande desavença. Vamos dizer assim, uma mágoa que foi estabelecida, enfim. Então, a lei da reencarnação, questão 132 do Livro dos Espíritos, Deus impõe a reencarnação com o objetivo de nos fazer progredir. Para uns é missão, para outros é expiação. Alguns companheiros tratam, por exemplo, a reencarnação como uma oportunidade para pagar a conta. Né? Como se a gente viesse aqui para ficar só resolvendo coisas do passado. Embora não esteja totalmente errado, mas a ideia da reencarnação basicamente é progresso. E eu até queria falar uma coisa para vocês, porque eu sempre falo essa questão nas nossas reuniões. De certa feita um companheiro falou assim, mas espera aí, eu já vi vários espíritos falando que nós estamos pagando os débitos do passado, etc. Será que não está sendo contraditório? Então, nós reservamos um texto rapidinho, bem pequenininho, para quem gosta de anotar, Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 11, intitulado Encarnação dos Espíritos, item 26, Kardec diz assim, normalmente,
a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio dele progredir. Olha que texto. Inclusive, esse estudo também vocês vão encontrar detalhadamente no livro Céu e Inferno, capítulo 3. Mas aqui, de uma forma sintética, Kardec dizendo o seguinte: não é, como pensam alguns, uma punição. Nós não reencarnamos para ser punido por alguma coisa. A nossa condição de inferioridade é que muitas vezes cria um circuito, uma circunstância, abre oportunidades de vivermos embates inerentes a essa posição nossa. Captou, dona Nilson? Só está aqui conosco ou só está no plano espiritual? Está aqui, né? Está aqui também, hein? Médio bom é assim, bicorporeidade. Deu? Então, observem bem. Agora, passando aqui para sintetizar mais. A essência, a base da reencarnação, portanto, é progresso. Agora, nesta condição inerente à nossa posição espiritual, Deus, em sua infinita bondade, concede oportunidade para outros que estão no mesmo patamar. Porque todos estamos no mesmo patamar. Todos. O espírito é criado, questão 23, do Livro dos Espíritos, simples e ignorante. Então, do verme ao arcanjo, todos estão em processo de evolução. Todos. Jesus, que é o grau máximo de evolução no nosso orbe, ele está numa condição de inferioridade perante outros espíritos que estão num outro patamar. Se falar isso para religioso, costuma até mandar a gente para a Inquisição. Mas você está falando de Jesus. Jesus é irmão, não é? Ele é o irmão mais velho. Qual que é a função do irmão mais velho? Além de progredir, contribuir para os irmãos mais caçulinhas. Gostaram do caçulinha? Aqui em Minas a gente fala caçulinha. Caçulinha, os mais novos, né? Para que eles possam aprender, através dos exemplos, a progredir. Então, se todos estamos nesse diapasão de evolução, quando no intercâmbio que a evolução de cada um oportuniza através das relações, né? Intercâmbio, relação, nós vamos como que caminhando do lado dos outros, aprendendo a nossa própria experiência, muitas vezes espelhados nas experiências dos outros. E refletindo as nossas experiências para auxiliar o outro na grande jornada que ele está empreendendo. Por isso é que o espírito não evolui sozinho. Não evolui. Isso é um ponto para a gente pensar. Porque antigamente nós buscávamos uma religião para fugir da sociedade e não pecar. Porque lá você está dentro de um regime de um cinturão de ferro. E na realidade foi importante para nós durante um tempo. Agora, todos os religiosos que viveram segregados, estamos reencarnando para aprendermos a socializar. Então não fuja do problema. Porque nós podemos segregar, nós podemos enclausurar, inclusive no meio da sociedade. Você está na família lá, mas você está enclausurado. Não é assim que evolui. Nós evoluímos através do enfrentamento. Pronto, participando. Alguns tratadistas da área da psicologia tratam do enfrentamento. Eu, quando uso essa palavra, eu uso ela com muito carinho e com muita prudência. Porque nós somos infantis para entender ainda o que é enfrentamento. Porque pressupõe que enfrentar é invadir, é colocar de fora para dentro, e não é assim. O enfrentamento é encarar as situações,
face a face, observar o momento de oferecer o que você pode, a partir da condição do outro estar querendo ou disposto a receber o que você oferece. Vou fazer uma pergunta para vocês. O Igor até assustou, porque ele que tem que trazer as perguntas. É fácil? É fácil? A filosofia aqui está tranquila, não está? Mas e na hora lá que o marido fala qualquer coisa que você não agrada? E na hora que a filha tem um comportamento que o papai não dá conta? E na hora que a funcionária tem uma conduta assim, meio... Como é que a gente faz? É aí que está a caminhada que nós precisamos de empreender para evoluir. Só que entre o investimento, a semeadura e a colheita, existe um fator aqui que se chama emoção, que se chama sentimento, que se chama desejo. E a partir da emoção, dos sentimentos, nós podemos nos decepcionar, nós podemos criar uma expectativa ilusória, nós podemos não ter resposta, ou nós podemos ter respostas demais, não é? Num nível exagerado. Isso tudo vai impactando o indivíduo que está na jornada. E o caminho, então, aqui eu vou trazer uma equação bem simples, mas para a gente entender um pouco mais. A vida nos convida para operar lá fora. Mas depois que você opera lá fora, você tem que retornar para o fulcro irradiador da sua intimidade, trazendo a experiência recolhida lá fora, dentro de um processo de metabolização, para quando você sair de novo, você procurar sair mais capacitado, com uma ideia mais elaborada. Bom dia! Nossa, que falta de educação. E a intenção é boa. Mas você faz isso de uma forma tão conturbada, que do outro lado vem a resposta. Nossa, mas que bom dia. Que falta de educação. Você já começa o dia assim. Aí a pessoa do lado de cá fala assim, realmente não tem jeito. Eu estou fazendo de tudo para ver se melhora o negócio, mas aí, eu dei um bom dia. E de repente a gente não presta atenção que a resposta que está vindo para nós, diante até do bom dia, que saiu com boas intenções, esta resposta está dizendo, você precisa de trabalhar mais com habilidade, você precisa de ser mais jeitoso. Mas ao invés disso, você fala assim, lá, realmente, essa pessoa é isso. Aí você entra no campo pessoal. Quando o seu chefe fala assim, não! Lá, miserável. E a gente não para prestar atenção que o não dele tem um conteúdo que pode elucidar. Ou o sim de alguém, não é para você ficar bajulando, não. O sim de alguém é para que você valorize. Que recado é esse que está chegando para o seu crescimento? Então isso tudo vai acontecendo dentro do lar. E diga-se de passagem, no lar, a gente tira a máscara. Porque aqui, na sociedade, nós temos máscaras, não temos? Eu vou falar com a Cida, eu falo assim, não é Cida. Acostuma na hora de falar com a filha, não é? Aí o que acontece? O não é, de uma forma desajustada com a filha, repetidamente, pode criar um circuito de intolerância, de ruptura, de desagregação. E com isso você vai criando o quê? Um abismo. Aí é de uma forma natural que a gente chega em determinados momentos da vida que a vida diz assim, vamos reajustar? E nem sempre as pessoas estão dispostas. Aí costuma acontecer que a filha é raptada, é assassinada,
E o pai fica assim do lado de cá, meu Deus, cadê minha filha? Aí vem um buraco. E ele fala assim, puxa vida, se ela tivesse aqui, eu acho que eu faria diferente. A mamãe desencarna. Puxa vida, minha mãe fez tudo por mim. E eu não fiz nada por ela. Aí diante do túmulo as lágrimas escorrem. Eu costumo dizer que no velório a gente não chora só pela partida daqueles que estão indo. Chora-se muito mais por remorso, por dores que a consciência aponta, que nem sempre até tem a ver com um companheiro que está partindo. Porque só de estar naquele ambiente, a memória traz informações, experiências. Você está lá consolando um companheiro, muitas vezes até socialmente. Ele trabalha com você, o irmão dele morreu, tem que ir lá. Não é assim? Tem que ir. Aí você vai cumprir um protocolo social. Aí por isso é que há tantos protocolos que são raros aqueles que chegam e se comportam com respeito diante da família e daquele que está partindo. Isso é para a gente pensar. Mas para trazer, eu estou trazendo a desencarnação, a morte, as tragédias, ou aquelas desencarnações, por exemplo, que acontecem de uma forma soberana, iluminada, que o indivíduo fala assim, puxa vida, ele está indo embora, olha que rastro de luz que ele está deixando, e eu não me apropriei de quase nada do que ele deixou para mim. Para não dizer, quando aquele que caminha com você diz assim, acabou o nosso relacionamento. Acabou. E costuma o indivíduo cair em si. No primeiro momento, quantos dramas que a gente acompanha, né? No primeiro momento, eu não acredito. Que é isso? Não, eu estou falando sério, acabou. Aí começa a remoer o passado. E na maioria das vezes pode chegar naquela condição de entender que se hoje está sentindo vítima, vai remontando o passado, vai descobrir que o algoz, o protagonista, foi aquele que hoje está recebendo essa notícia. Quanto pior, o diagnóstico do médico, uma doença incurável. Você tem poucos anos de vida. Um amigo nosso espírita, ele trabalha aqui na América do Sul, não vou falar qual cidade dele. Espírita desde criança. Com 50 e poucos anos, ele teve um problema cardíaco que ele quase desencarnou. Ele estava nos contando uma experiência pessoal. Assim, Beto, quando eu vivi aquela situação, é como se apagasse tudo. É como se tirassem o meu chão. E olha, que eu converso com os espíritos a vida inteira. Meu pai me levava para a reunião mediúnica, eu tinha 8 anos de idade, vendo os espíritos sendo doutrinados, esclarecidos. Mas na hora que como é que na roça a gente fala? Que a vida dá oh, gente, mineiro é bom por isso, não perde a viagem. Safanão, saculejo, tem uma outra aí que eu tentei lembrar, não consegui não. Sujigão. Na roça a gente fala assim. Sujigão, saculejo, balanço. É que a gente para pensar. E a reencarnação vai nos criando essa condição. Voltar criança, esquecimento do passado. A partir do momento em que o espermatozoide faz o vínculo com o óvulo, o desenvolvimento do feto, né, do embrião, os laços vão ficando cada vez mais robustecidos, o espírito vai entrando na chamada sonoterapia induzida, para que ele possa mergulhar no líquido amniótico da bênção. É necessário o mergulho do batismo, o voltar para a terra, esquecer tudo e ser acalentado de novo pelos pais, alguns deles adversários. Não é?
mas talvez os pais recebendo a criança, para dar todas as condições para que ela possa, com o passar do tempo, reencontrar as almas e os corações e chegar nesse ponto que a Cida trabalhou conosco lá no início. Fazermos desta oportunidade da família uma ampliação e trabalharmos com muito carinho hoje, no agora, com aqueles que estão conosco, sem deslindar do mundo lá de fora. Isso nós trabalhamos semana passada, estão lembrados? Porque tem pessoas que mergulham na família e ali moureja. Não abre o portão nem para o vizinho. Não é? Cria os clãs, né? É uma impenetrabilidade, uma coisa absurda. Não é? Não, é começar a olhar para o vizinho, para o amigo, e começar a ampliar essa visão de família. Porque essa família de hoje, ela é transitória. Que nós temos que aproveitar cada instante como se não houvesse amanhã, para que essa família se torne eterna. Como eterno é o amor de Deus. Deu aí? Quem quer falar? Alguma pergunta, Gino? Gente, só um instante, por favor. Nós estamos com os nossos amigos da internet, que estão nos acompanhando. Então nós gostaríamos de agradecer a participação do Marcelo, de Barroso, Minas Gerais. Ah, legal. Obrigado, Marcelo. É Marcele, não é isso? Desculpe, gente, porque o Gino fez uma psicografia do nome. Vamos lá, Marcelo, obrigado. Porque nem sempre temos afinidade com os nossos pais. Marcele, que legal. Essa sua pergunta, ela aconteceu semana passada. Não é? Agora me recordei de um companheiro, parece que de São Paulo. Não é? Exatamente por isso, Marcele. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, está nos colocando diante dos nossos pais, não é? Que nos acalentaram, que nos receberam, e que nós estamos, antes de reencarnar, assumindo uma responsabilidade, um compromisso de nos reajustarmos com eles. E eles conosco. Agora pode ser que os nossos pais tenham afinidade conosco. E nós é que perdemos esse vínculo com eles. Porque de repente ontem, eles nos fizeram descer do carro e continuaram a estrada. Só que na época não era um carro. Não é? Era uma diligência. Não é? Era uma carroça. Não é? Era uma cavalgadura. É um carro de boi. Deu, gente? Agora o carro é instrumento. Porque quantos pais deixam os filhos pelo caminho? E até diga-se de passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente recebe informações seríssimas, que uma das dores mais cruciantes para um espírito, quando chega no mundo espiritual, é o de olhar para trás e ter a certeza que ele perdeu a oportunidade de ter sido pai. E eu estou falando pai na legitimidade da palavra. Porque colocar no mundo, basta fechar os olhos. Basta explosão de paixão e magnetismo. Sexualidade, só isso. Agora, empreender amor é um grande desafio. Existem aqueles rebentos que têm plena afinidade com os pais e os pais com eles. Não é mesmo? E nessas plenas relações nós temos dificuldades. Imaginem aqueles espíritos que foram adversários no passado. Vocês já viram histórias aí por aí que contam fatos como esse? E eu costumo dizer que aqueles que perseveram até o fim, a misericórdia da providência divina sempre cria um circuito para que haja um reajuste. Mesmo que seja num âmbito, vamos dizer assim, de tolerância. Não nas raias do abraço pleno de amor, mas da tolerância. Por exemplo, aquele pai, aquela família de muitos filhos. Isso antigamente era comum, né? Porque hoje está raliando isso. Né? Hoje é no máximo 2. Quando escapa, vai nas trompas, é 3, né?
é bom que esse caso, nós vamos ter só 2 filhos. Aí chega, engravidar a segunda vez, tá bem, tá. E aí fecha a fábrica, beleza. Aí vem logo 4 na mesma barrigada, olha que benção. Você pode desbastar a fila. Como é que faz para a turma reencarnar, hein, Glaucio? Por isso é que, certa feita, estava o Divaldo e o Chico na distribuição dos donativos lá em Uberaba, e o Divaldo lá do lado do Chico o dia inteiro, né? E aquele povo sofrido, aí vinha aquelas senhoras com aquelas recas de menino, aquelas pencas de menino, menina aqui, menina colar, aí para receber o donativo. Aí chegou uma lá que tinha 7 meninos. Aí o Chico fez aquela festa com ela, e o Divaldo percebendo que uma carência total. Aí, antes do Divaldo formular qualquer questão, o Chico olhou para ele, que bom, né, Divaldo? Que bom essa turma, né? Essa turma é empolgada, Divaldo. E é essa turma que desbasta a fila do Dr. Bezerra lá do mundo espiritual. Porque quem pode não desbasta. Quem pode só se basta. Né? Mas voltando. Para de brincar, Carlos Alberto, né, dona Mirtes? Não, é bom brincar também? Senão fica muito sério o estudo, fica. Mas aí, tem 7 meninos lá. Cresce, e um deles é a ovelha negra. Já viu história assim? Para a mãe, aquela ali não presta. Ela não fala, porque é filha, né? Socialmente, né? Tradição familiar. Não, mas essa... como é que falava aquela paródia do o Patinho Feio, né? Não, umas histórias. Patinho Feio. Aí passa a vida, o tempo, ela não cresce, família criar, o povo vai envelhecendo. Aí costuma. Quem vai cuidar desta filha, dessa mãe, é aquela que foi renegada a vida toda. Isso é mais comum do que se imagina. Tudo funciona na vida para que ela seja aquela que vai ombrar, que vai ter que ter paciência, que vai cuidar do Alzheimer, né? Que vai ter que dormir no hospital, que vai ter que colocar a sonda, alimentando, vai ter que lá trocar as fraldas. E costuma estas almas, que foram renegadas a vida toda, na maior parte, reencarnarem com isso muito claro na sua consciência, embora dentro de um âmbito de inconsciência. Por isso, muitos deles têm tudo para falar assim, minha mãe não gosta de mim, deixa ela para lá, vocês que cuidam. E ela vai lá, intuitivamente ela sabe, não, eu tenho que, é minha mãe. É porque ela não lembra, mas no mundo espiritual ela falou assim, papai do céu, deixa, eu quero passar por isso, porque foi essa aqui que está cuidando, é que ontem, antes, deixou a mãe, que na época não era mãe, era uma amiga, pode ter sido uma filha, deixou-a pela estrada do esquecimento, dentro das expressões da indiferença, da prepotência. A vida ensina, mas não ensina batendo, embora para muitos seja uma verdadeira tortura, viu, Efigênia? A vida ensina dentro de uma dimensão chamada misericórdia, num espaço chamado bênção e no movimento chamado caridade. Eis a vida. Então, Deus vai criando essas condições, e como a Marcele colocou esse ponto, muito obrigado, Marcele, que Deus te abençoe e abençoe a todos os pais e filhos que passam por essa prova. Porque essa mãe, por exemplo, que eu estou citando, que está presente aqui, vertendo lágrimas, de alguma forma de arrependimento, hoje, lá no mundo espiritual, ela agradece a Deus por ter colocado no seu caminho essa filha. Porque foi ali que ela mais teve a oportunidade de aprender. Foi ali que ela encontrou um fulcro irradiador de exemplo para que ela, numa próxima existência, porque ela está no mundo espiritual a quem eu estou me referindo, ela retorne para cuidar algum dia de uma mãe.
ou de muitas mães, ou de muitos filhos. É a dinâmica, é a amplitude que a família universal vai nos oferecendo. Por que nós temos na casa espírita agora, por exemplo, um grupo de evangelizadoras, que na realidade são instrutoras, não é mesmo? Facilitando um pouco a dimensão espiritual das crianças, ao influxo irradiador do evangelho operante, carinho, falando do bem, trazendo Jesus, mas como notas de fixação. Essas crianças, essas evangelizadoras, são almas que vieram dos céus para semear a luz aqui entre nós? Tem muita mamãe assim falando, porque pelo menos dá uma trégua, né, Casalveta? 1h30 do estudo, elas tomam conta lá para mim. Não são almas que vieram dos céus, mas são almas, são evangelizadoras, que estão ansiando pelo céu. O céu da paz de consciência. Porque muitas delas, um dia desprezaram as crianças. E hoje estão cuidando de filhos de outras mães. Vocês já ouviram falar de um livro intitulado Entre a Terra e o Céu? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado por André Luiz. Lá nós vamos encontrar uma bela história, falando inclusive do Lar da Bênção, que é uma mansão, é um lar no mundo espiritual que acolhe crianças recém-desencarnadas e crianças que estão sendo trazidas para a encarnação. É lá que Blandina, um espírito bondoso, trabalha. Leiam esse livro, porque Blandina esteve entre nós aqui, nessa cidade maravilhosa, que eu costumo, de uma forma vaidosa, afirmar que é a cidade que tem o mais belo horizonte. Nasceu em Mateus Leme e viveu tantos anos aqui, até desencarnar, aos 24 anos de idade. Estou me referindo a Irma de Castro Rocha, Meimei, a esposa do nosso querido Arnaldo Rocha. Lá no mundo espiritual, Arnaldo conta que quando casou com ela, ela tinha um filho imaginário. Ela dialogava com uma criança e ela falava assim, Naldinho, esse é o nosso filho. Arnaldo falava assim, tá doida. Mas na realidade, ela reencarnou para ter um casamento breve, viveu com Arnaldo praticamente 4 anos, desencarnando nova, e ela não podia ter filhos. Ela tinha várias dificuldades. Por quê? Porque num passado distante, ela menosprezou essa bendita condição. No século XVI, vou contar uma história breve para vocês. No século XVI, ela formou um casal com Arnaldo Rocha, esse nosso amigo de agora, lá na Espanha, do grande rei Carlos V, depois Filipe II, e Arnaldo Rocha, na época, se chamava Duque de Alba, casado com ela, Dona Henriquez. E essa Dona Henriquez, ela teve alguns filhos com o Duque, mas o Duque, na época a sociedade favorecia isso, né? Ele passeava muito, ele tinha muitas outras mulheres na corte, e uma delas engravidou. E nada ficava escondido na corte, né? A esposa, no caso, ficou sabendo dessa gravidez, desse dito filho bastardo, né? E aí o que aconteceu? Ela desenvolveu na intimidade uma repulsa, um ódio tão dilacerante para com essa criança, esse filho, extra-casamento, que esse sentimento criou dificuldades no campo psíquico dela, para que no futuro ela viesse a ter dificuldade para a fertilização. Observem bem, um sentimento foi o suficiente para, obviamente, unido a outras questões de passado que não vêm ao caso, ela fosse uma mulher
que vivia as dificuldades da fertilização. Então nada acontece por acaso. E hoje no mundo espiritual, ela se tornou uma grande evangelizadora dos filhos dos espíritas e dos não espíritas. A definir que é nessa dinâmica da ampliação da nossa família, é que nós vamos ganhando qualidade, nós vamos adquirindo competência, que nós vamos nos elevando vibratoriamente, nós vamos criando virtudes, e com isso, estabelecendo, ou vamos dizer assim, vivenciando o que todos nós ansiamos, que é o amor. Então a Marcele, que volta, hein, gente? Marcele, não sei se a gente conseguiu te atender, mas todos nós temos as nossas dificuldades. O importante é desenvolvermos a misericórdia, a benevolência, a indulgência, o perdão, não é? Conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos. Como entendia Jesus a caridade? Não é? Benevolência, indulgência e perdão. É o BIP. Gravem aí, o BIP. Você é da época do BIP, que o médico usava BIP? Sabe o que é BIP? BIP. É. Então, quando você fala assim, como que a gente pode explicar, entender a caridade segundo o cristianismo? Aí você lembra do médico com o BIP. Seu Marival, presidente da União, que gosta de fazer essa brincadeira, que é para fixar mesmo. Benevolência para com seu pai. Honra o seu pai. Seja indulgente. A indulgência remete a qual pensamento, Cida? Qual o significado? Perdão, né, das falhas alheias. Tem que perdoar. É a predisposição para perceber que nós estamos aqui no aprendizado, que ninguém está pronto, que a gente está caminhando junto e que as pessoas vão falhar, os espíritos vão falhar. A gente precisa estar pronto também para perdoar essas falhas, para que eles possam perseverar aí no propósito de progredir. Nós fizemos um estudo quarta-feira do Evangelho, né, dona Mirta? Dona Nilza não veio. Dona Nilza, eu senti falta da senhora de Vera. E nós trabalhamos a questão da renúncia. Está lembrado? E dentro dos preceitos da renúncia, quando Jesus, por exemplo, coloca aqui, nas bodas, né? Na festa, ele junto com os discípulos, eles se aproximam e dizem para ele assim, sua mãe e seus irmãos se encontram lá fora. Aí Jesus diz assim, olhando para todos que estavam à mesa com ele, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Isso é transcendente. Ele estava desconsiderando Maria de Nazaré lá fora? Ele estava desconsiderando os mais próximos dele? Não. Ele estava ampliando a visão. Porque nós precisamos de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Isso é da lei. Agora, honrar não é no sentido só de pagar a conta. Honrar no sentido de dar carinho. Pô, tem dificuldade, um dia tu vai ter também. Lembra que um dia ele lavou sua fraldinha. Aí você sabe, antigamente tinha que lavar a fralda, não tinha? Essas mães de hoje pegam um boi danado, não pega? E na roça a gente fala, pega o boi com chifre e tudo. Porque é tudo descartado. Né? Ah, mas dá trabalho de comprar, e tem que trabalhar. É mesmo. Aí tem que trabalhar e deixa o menino terceirizado e etc. E aí vai, e a vida vai, e a vida vem, e etc. Observem bem, a gente tem que conversar, não temos? Porque não é fácil o assunto, não. Temos que honrar pai e mãe. Mas nós temos que observar que existem outros pais e outras mães. Quem tem a oportunidade de visitar um asilo, né? Não é asilo mais o termo, né? Aí, a dona Nilza, dona Mitz vai dormir. Quem quiser ir no asilo, conversa com ela no final aí. O que nós vamos no asilo fazer? Levar carinho. Levar o que? Esperança. E se alguns quiserem, a gente pode dar até um passe, né? Mas se não quiser, a gente pode dar um passe mental, desejando bem para eles, não podemos? Quem que vai ser beneficiado com isso? Os velhinhos que estão lá, neca de titibirica. Na roça a gente fala assim,
Nananina, não. Quem vai ser beneficiado somos nós. Obviamente que eles vão receber um pouco também. Mas você vai estar saindo de casa. Com isso você está o quê? Abrindo mão de alguma coisa. Você está se esforçando para movimentar em outras faixas vibracionais. E além de movimentar em outras faixas, por exemplo, uma tarefa espírita, nós estaremos reunindo, fazendo uma prece. É uma oportunidade de estar refletindo sobre o Evangelho. Não é? Sintonizar com os mentores espirituais, porque a gente nem lembra deles. Sabe a hora que a gente lembra dos mentores? Na hora que a enxaqueca bate. Que o pneu do carro fura naquele breu que nem Deus a gente acha lá, naquela escuridão toda. Na hora que o filho está indo fazer vestibular, Enem, prova do Enem, aí lembra de Deus. Deus protege. A mamãe, primeiro dia que o filho saiu de casa, nossa, 2 horas da manhã, Deus, aí lembra dos mentores, porque é aquele movimento de exigir que o mundo espiritual se curve às nossas necessidades. Então, quando a gente está indo no asilo, dona Nilce, dona Mirtz, nós estamos em busca de, mas não para nós, é no sentido de repartir. Aí, quando você chega lá no asilo, que você vai ver aqueles corações que estão ali, alguns estão ali porque é uma ótima condição para eles. Enquanto outros estão ali porque foram despejados pela família. Outros estão ali porque os membros da família realmente não têm condição de cuidar. Então ali é um lar de bênção. O triste é quando a família expurga para o asilo. Aí é uma outra história que precisa de consideração. Porque quem expurga, quem fecha a porta, é da lei, Efigênia. A porta há de se fechar. E aí, dona Nilce, dona Mirtz, toda hora eu chamo só dona Mirtz, só deve ter uma mentora que chama Nilza, ou a senhora chamou Nilza, ou a senhora é muito amiga da dona Nilza, não é isso? Mas não tem problema não. Dona Mirtz, e quando a gente está diante deles? Aqueles corações frágeis, pedindo alguma coisa. Existem aqueles que não querem nada. Mas você vê ali uma dificuldade. Você não tem a dúvida que você está se preparando para enfrentar isso, ou na sua família, ou, quem sabe, com você mesmo. O assunto hoje não está bom não, você está notando? Não está chato? O negócio está apertado hoje? Está apertado, Glaucio? Então, nós vamos... Essa aqui é uma mesma pergunta da Michele? É uma outra pergunta? É um companheiro que fez a pergunta e não quis se identificar. Que Jesus te abençoe, irmão. Podemos gostar de um filho, por exemplo, mesmo ele tendo sido adversário em nossas vidas passadas? Podemos gostar de um filho, mesmo tendo sido ele adversário em nossas vidas passadas? O que você acha, Glaucio? Claro que sim. Mas ele foi colocado justamente para isso, para que a gente tivesse essa oportunidade de se aproximar. Vocês estão de acordo, gente? No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: reconciliai com o adversário depressa. Volta. Reconciliai depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então Jesus coloca a condição, depressa. Eu costumo fazer uma conta bem simples, mas dá para a gente entender. O trabalho que dá para a espiritualidade reunir 4 numa mesma família. Já parou para pensar assim, Cida? Observe bem, somos 4 que temos livre-arbítrio. Na nossa jornada, nós vamos por onde caminhando, nós vamos criando lastros, não vamos? Amizades, convívios, não é isso? Numa encarnação, observe, numa encarnação, quantos caminhos que nós percorremos, quantos corações que nós nos vinculamos, quantos corações nós nos desvinculamos. É óbvio que existem relações que se tornaram tônicas de vida. E quando você
fortalece uma relação, você está estabelecendo, então, responsabilidades. Então, por exemplo, o casal, quando se une para formar a família, porque enquanto é casal não é família não, viu? Enquanto é casal, são dois. A família é quando vem o terceiro elemento. Já observaram quantos terceiros elementos que já entraram na nossa família? Como assim, casamento? Lá em casa só tem 2. Não. Mas presta atenção. Terceiro elemento, você e sua esposa. Você só tem um filho, ou 2 filhos. Cada um desses chegam com um lastro, não chega? Se eu for falar espiritualmente, nós temos um mentor espiritual, e como nós não somos muito daqueles assim, né? Muito ajustados no plano da luz, nós temos os adversários, não temos? Tem lógica? Então, no mínimo, cada um de nós temos 2 companhias, Gislene. Então, você não pode falar que você é uma pessoa sozinha. Não fala isso, não. Você, no mínimo, tem 2 companhias. Só que, na lógica, na prática, nós temos um mentor espiritual que dá conta de muitos outros companheiros nossos. Porque ele é bonzinho. Cada bondade, cada virtude, Jesus abre possibilidade de atendimento. Então chega você, Cida, com a sua necessidade, o seu mentor espiritual já olha e fala assim, minha filha, nós temos que trabalhar demais. Aí você fala para ele, antes de reencarnar, então tá bom, então pode liberar a porteira, pode deixar chegar os adversários. Aí ele fala assim, mas calma, Cida, vamos devagar. Também não é tanto a terra, nem tanto ao mar. Deixa chegando devagarzinho. A partir do momento que você vai dando resposta, a porteira vai se abrindo. Então, para cada benfeitor espiritual, eu tenho para mim que libera pelo menos uns 5 adversários. 5? Então, numa conta rápida, se a gente for pensar assim, cada lar de 4 pessoas, o pai, a mãe e os 2 meninos, né? Os 2 meninos. Cada um tem um mentor espiritual. Não é isso? Então já viraram, cada família tem 8 pessoas que moram ali. É mesmo, Casalberto? Haja supermercado. Só que aí vem o quê? Cada um tem 5 adversários. Quando deu a conta, Cida? 28. Mas 28 lá dentro de casa, o Casalberto, mas lá é um cubículozinho, barracãozinho, 3 cômodos. Cabe perfeitamente. É igual no carro. Quando a gente sai do centro espírita, o carro fica assim, empencado de espírito. Você não sabia disso, não, Gislene? Só que eles estão numa outra dimensão, então não tem problema. Só que eles costumam fazer uma farra no carro. Né? Ou então eles ficam lá dentro do carro esperando a gente sair da reunião. Aí sai todo mundo santinho da reunião, na hora que entra no carro, aí começa. Pá daqui, pá. 10 minutos de trânsito já começa a discussão. Por quê? Já entra em sintonia com os adversários. E os benfeitores espirituais estão assim, Jesus. Vamos entrar em prece. Como são 4 benfeitores espirituais, então subentende-se que é um trabalho em equipe, concorda, Cida? Então eles estão numa sintonia, um elan, uma corrente magnética ali fantástica. Só que a gente não contribui. Então, raciocinando com muita tranquilidade, cada um de nós temos livre-arbítrio. Então, se foi reunido 4, nós trouxemos projetos, cada um conosco. Aí, a partir do momento em que os 28, é necessário falar isso, vou abrir outro parênteses, essa história está ficando comprida, mas não tem problema. Cada um de nós temos livre-arbítrio, não temos? Então, observem bem, os 28 que estão naquele clã familiar, eles estão ali porque eles se conhecem de alguma forma. Eles têm algum tipo de relação, algum visgo do passado. Aí imagina o seguinte, nesse lar abençoado, nesse cadinho purificador das almas, um destes membros resolvem, como é que fala na gíria? Chutar o balde. Vocês já viram? Já tem esse negócio na gíria? Tem, não tem? Tem gente que chuta tanto o balde que está com a unha até encravada. E ele vai encravando espiritualmente. Aí o indivíduo resolve abandonar a responsabilidade. É um. É um? Não. Na realidade, ele está abandonando a responsabilidade com ele mesmo
e que vai replicar no chamado efeito Murphy, não é isso? Numa reação em cadeia de seríssimas consequências. Se é um pai que resolve abandonar o lar, ele vai deixar um lastro de dificuldades para trás. Dependendo da idade dos rebentos, isso pode se tornar uma tarefa extremamente difícil para depois ele recomeçar. Por quê? A família vai sendo criada, como diz minha mãe, né? Família criada, não, filho criado. Ai, gente, todo mundo tem que estar afinado com Jesus. Os meninos, quanto mais vão crescendo, mais vai chegando outros vínculos. É o amiguinho que passa a dormir na sua casa. Cada menino que dorme na sua casa, traz com ele 5. Se lá na sua casa você tem 3 meninos e cada um vai trazer um amiguinho, você já imaginou o que vira essa casa aí de uma noite de sábado para domingo? Oi? Esse é um dado importante. Vamos lá. Esses 5 são espíritos. Eles também trazem 5. Cida, eu acho que eu não esqueci. Eles fecharam a possibilidade de eu captar isso, porque vai agravar o problema aqui. A cadeia só está aumentando. E se é cadeia, a gente tem que aprender a sair da cadeia, não tem? Então o Evangelho ensina. Não corta. O Evangelho ensina. Desata. Porque toda relação que é estabelecida no concerto da vida, ela é uma relação que tem como base afinidades e interesses. Vamos pensar nisso, afinidade e interesse. A partir do momento que você está interessado em alguma coisa, você está movimentando energias. Você está estabelecendo uma aura, um campo de reflexão mental que atrai outros que se afinizam com essa forma de pensar. Então, quando alguém rasga a oportunidade, ele cria uma cisão que depois, quando ele, por exemplo, no mundo espiritual, cai em si e quer retomar essa condição, por exemplo, de reajustar com esses 4, que na realidade virou 28, e quando os meninos crescem, aí não é só amigo não, né? Que aí eles vão casar, né? Aí vem netinho, aí vem os agregados, cunhado, né? Diz que cunhado não é parente, não é agregado. Então um negócio assim? Eu tô brincando, viu, gente? Porque tem cunhado que é mais do que irmão. E tem irmão que não é cunhado. Fala. 14 irmãos. Jesus, faz a conta. Quem está com a calculadora? Olha, esse negócio espiritual aqui, daqui a pouco precisa de calculadora científica. Porque o negócio está apertando. É geométrico, exponencial. Fala. E a família só cresceu, casou, teve os netos, tem os bisnetos, aí agora. Aí pensa bem. Senhor Jesus, eu gostaria de voltar. Aonde está meu filho? Aonde está minha ex-mulher? Aonde? Meu neto? Costuma o indivíduo ficar numa condição de sofrimento que ele perde o intercâmbio vibracional, ele perde a interação. Então, isso são pontos que a gente está brincando, só para quebrar o gelo, mas para dizer o seguinte, entender um pouquinho do que Jesus está falando. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Não deixa para depois, não. Um companheiro outro dia me disse assim, puxa vida, era minha noite de dormir no hospital com meu pai. E eu resolvi não ir. Quando eu vou poder viver essa situação de novo? Porque foi naquela noite que ele desencarnou. E possivelmente, eu não estou afirmando, ele tinha sido escolhido para o pai desencarnar nos braços dele. Possivelmente. Porque se não fosse para ser, ele iria para o hospital, o moço ia passar a noite ótima, na hora que ele saísse do hospital, ele desencarnava de manhã. Eu não estou fechando a questão. Porque nada acontece por acaso dentro dessa matemática. Nada acontece por acaso. Então, muitas vezes, o filho
se torna um adversário pelas atitudes do pai, ou pelas atitudes dele mesmo. Como pode ser um procedimento que vem de outras existências. Aí a gente vai entender por que em alguns lares, você observa o comportamento da mãe com a filha, são duas amiguinhas que disputam até o vestido para sair à noite. Casalberto, o que você foi falar? Gente, não tem problema nenhum a mãe emprestar o vestido para a filha. Significa que as duas estão com um corpinho, meu número. Isso é até bom, não é? Eu não estou falando isso. Eu estou falando das disputas infantis. As disputas, quem domina. Captaram? No sentido complexo. Como dos pais, que muitas vezes são amiguinhos dos filhos, ou os filhos amiguinhos dos pais. Uma coisa é você ser amigo. Mas a relação de pai e filho não pode se perder respeito. Porque, diga-se de passagem, vocês sabem que a gente bate nisso aqui. A dificuldade da sociedade hoje é essa. Limites. Aonde estão os limites? Aonde estão os limites? A criança precisa do limite, que não pode ser imposto na base da violência, mas tem que ser colocado em nível de moral. Você é pai. Como é que foi a relação sua com seu pai? Ela foi traumática e você quer mudar e ser uma relação permissiva, esse é o termo, com o seu filho? Isso é muito comum, Gislé, na sociedade. Ou o indivíduo, por exemplo, teve dificuldade financeira e hoje ele adquiriu uma posição X e quer chafurdar os filhos com tudo que ele não teve, se tornando muitas vezes um verdadeiro, um grande facilitador para que as induções à ilusão encontrem expressões ou campo no coração dos seus filhos. Então nós temos que pensar um pouquinho no que é ser adversário. Ou o que é lidar com as adversidades, que muitas vezes elas estão muito mais em nós do que propriamente nos nossos filhos ou nos nossos pais, ou nas nossas esposas, enfim. Ai, Jesus, o tempo está passando. Podemos... Não, tá, essa aqui nós já respondemos. A outra, eu até rasguei o papel. Quando uma criança... André Corenzo, de Niterói. André, obrigado pela participação, amigo. Quando uma criança é adotada, a lei da evolução é contrariada? André, que pergunta. Eu esqueci de falar para o pessoal do chat que no nosso circuito aqui de interação tem uma proibição. A proibição, vocês lembram qual é? Pergunta difícil. Pergunta difícil é proibido, gente. Mas vamos lá. Porque isso aqui mexe com a gente. Uma criança adotada, a lei de evolução é contrariada? A lei de evolução jamais é contrariada. Afirmava Leão Zalho, um grande mestre que tivemos em BH. Ele falava assim: não existe nada errado no universo. O errado sou eu que vejo erro lá fora. Isso é para pensar, viu, gente? Porque a verdade, ela é relativa. O erro, para mim, pode estar sendo um instrumento didático valoroso para o outro. Kardec fala que nós não podemos julgar, nós temos que analisar comportamentos, o que está acontecendo na sociedade, mas jamais ficar no circuito lá de fora da crítica, do apedrejamento, da justiça, porque a nossa justiça, ela cheira, como diz Emmanuel, violência. A justiça de Deus se expressa em misericórdia. Uma criança, se vai ser adotada, ela vai ser adotada por qual circunstância? Porque a mãe não quer o filho e alguém vai recolher essa criança? Se for numa situação assim, porque pode variar ao infinito, mas apenas hipoteticamente, a mãe que entrega o filho para o outro, se está fazendo isso
dentro de uma condição da indiferença, dentro dos interesses mundanos, da ilusão que campeia, essa mãe está perdendo uma grande oportunidade de exercer um dos maiores mandatos que Deus confia para nós: a maternidade. Eu, quando converso com os médiuns que trabalham na casa espírita, eu digo para eles assim: a mediunidade se compara à maternidade. E é uma das possibilidades mais genuínas de trabalharmos o amor. Porque a mediunidade ou a maternidade pressupõe-se na condição de dar a vida. Então quem dá a vida, está vibrando nas faixas mais límpidas do amor. Aonde que nós buscamos isso, dona Nilza? No Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus assim afirma: não existe amor maior, não existe amor maior do que dar a vida para o seu irmão. E o irmão mais próximo que um ser pode ter é o filho, não é mesmo? Pais, sejam mães. Mães, sejam mães. Porque eu não estou falando da posição do mundo. Eu estou falando da condição espiritual. Bem-aventurado é a criança que é adotada por alguém que está disposto a dar a vida. Bem-aventurada essa criança. Porque se ela está sendo rejeitada, estou partindo desse pressuposto. Se ela está sendo rejeitada, é porque possivelmente ela pode ser um adversário daquela mãe que a desprezou. Ou possivelmente a mãe foi apenas uma instrumentalidade para que ela viesse às vias da reencarnação. O que nós gostaríamos de dizer é que conhecemos tantos casos de crianças adotadas que são legítimos filhos daqueles que o adotaram. Em alguns casos, muito mais filhos do que os próprios filhos biológicos. Agora, se essa criança veio ali do vizinho ou de distâncias inimagináveis, não tenha dúvida que ela só chegou pelo aval da espiritualidade que tutela a nossa vida. O destino que está aberto para nós é o da evolução. Agora, como nós vamos nos ajustar nesse destino, é que vai definir a nossa posição espiritual, ou aquela condição que eu almejo, aquela posição que eu sonho adquirir, a posição de ser filho de Deus. André, muito obrigado, André, porque no mundo que estamos vivendo hoje, são raros aqueles que se colocam nessa condição. É muito mais fácil você adotar um cachorro, você projetar N situações de prazer na vida, do que dar condição, esperança e vida para uma criança que está à míngua de uma série de questões. Vou repetir. Se a criança está naquela condição de necessidade, é porque está no destino dela. Mas nós não estamos aqui, como ensina Allan Kardec, a fazer pré-julgamentos. E como nós não temos condição de entender isto, o que é mais importante, o que é mais válido, é trabalharmos nessa linha de solidariedade. Que o Brasil, como essa terra bendita, nos faculta vivenciar. Tantas raças, tantas etnias, tantos povos que estamos aqui nos nesse país que tem a forma de um coração,
que foi protegido, blindado pelas cortes espirituais, para que jamais ele fosse separado, qualquer uma das suas partes. Porque esse país tem a função de se tornar o celeiro do mundo. E como afirma Humberto de Campos, não celeiro só no âmbito dos grãos materiais, mas o celeiro das experiências. O celeiro daqueles ingredientes que vão fornecer o pão para os outros povos. O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais, se referindo aos judeus, comeram do maná do deserto e todos morreram. Agora o pão que eu vos dou é para alimentar para sempre. Imaginemos uma criança acolhida por um casal, por um coração. O sentimento de gratidão desse espírito estabelece vínculos para sempre, para a eternidade. Então o bem que se faz, ele se torna advogado. Ele se torna possibilidade de proteção soberana. Não é que a gente vai fazer para mercantilizar com Deus, mas vamos pensar nisso. Então, enfim, nós estávamos há 3 semanas atrás prometendo trazer um texto, mas com o avançar das horas não vai ser possível. Nós gostaríamos de sugerir para vocês que adquiram a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Na União Espírita Mineira vocês vão encontrar lá na livraria, que é a revista do mês de maio. E essa revista do mês de maio tem um texto que eu vou pedir para algum colaborador aqui da FIAC que digite para nós, que nós vamos disponibilizar no blog nosso. É intitulado Paternidade Responsável. Para que a gente possa operacionalizar esse estudo, essas reflexões, para que a gente possa suavizar um pouco as nossas dores, que estão cruciantes, dilacerantes. É necessário a gente estudar, a gente parar para refletir sobre essas leis. Porque eu não estou aqui numa reunião espírita só para ter informação que não vá trazer para mim recursos para mudar a mim mesmo. Se eu não pensar assim, é melhor não vir à reunião. Não é mesmo? Porque a gente faz um esforço, um sacrifício incrível para vir à reunião. Por que eu estou vindo à reunião? Esse conteúdo tem que me ajudar. E nessa reportagem, Paternidade Responsável, a nossa companheira Clara de Araújo, ela utiliza de um texto do Evangelho que está inserido em João, no capítulo 4, versículo 46 e 47, que traz uma passagem fantástica no que remonta à busca do pai para atender o seu filho, batendo nas portas de Jesus. E o texto diz assim, que fica para nós como reflexão final. Havia certo oficial romano, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ele, ao ouvir que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e rogava-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava prestes a morrer. O oficial diz para ele, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe diz, vai, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já estava descendo, quando os servos o encontraram, dizendo que o filho dele vive. Historicamente, ele foi procurar Jesus para salvar a vida do filho.
o movimento define o movimento, a dinâmica da fé. Jesus define para nós que todo pedido é atendido. Nem sempre como a gente entende, como a gente vê, mas todo pedido será atendido. Pedi e obtereis, buscais, achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas ele sobe para procurar Jesus. Ele se eleva em prece, em oração. Ele busca mudança, porque para você subir ao monte, você tem que mudar o padrão mental. Senão você não dá conta. Para vir à reunião espírita, como que nós subimos o monte? E Jesus, e quando ele coloca a condição que o filho estava para morrer, se Jesus não interferisse, Jesus diz para ele, vai, volta. Porque depois que a gente ascende, Jesus disse, volta, é da lei. Mas volta confiando que o teu filho vive. E ele desce, confiando. E tanto é verdade, que não precisou dele chegar em casa. Porque os servos dele foram ao encontro dele na descida para contar. O seu filho vive. Meus irmãos, nós poderíamos trabalhar essa passagem por longas horas. Mas nós gostaríamos, nesse momento, de dizer: Jesus está nos aguardando. Sempre. Ele não nos abandona. E ele não está lá. Ele está na porta do nosso coração. O nosso filho está precisando de ajuda. O nosso filho pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser as circunstâncias, a família inteira. E nós estamos nos movimentando para tentar promover isso. Ou melhor, promover o bem, a solução, a equação. Mas se a gente não aprender a subir, melhorando a nós mesmos, nós não vamos aprender a descer para verificar as bênçãos que Jesus oferece para todos esses corações que nós tanto ansiamos pelo reequilíbrio, pela saúde, pela paz. Agora, também, nós precisamos de observar que o filho que nós precisamos de cuidar agora é o filho do homem. É esse fruto que quer nascer. É o nosso futuro. É a transformação, esse pulsar da vida que há de nos projetar num outro patamar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, mas precisamos de aprender a amar a si mesmo, a nós mesmos. Amar a si mesmo é oferecer a dinâmica da luz para todos os viajantes que estão ao meu lado, ou eu estou ao lado deles. Família. Célula base da sociedade. Se o objetivo do Espiritismo é combater o orgulho e o egoísmo, investamos na família. Pois uma família evangelizada é soerguimento de toda uma sociedade. Mães, sejam mães. Pais, sejamos pais. Filhos, sejamos filhos sempre. Mas todos sejamos filhos do Altíssimo. Que Deus fale em nós e por nós, semeando a paz.
hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos nossos companheiros que nos acompanharam à distância, porque já sentimos que essa distância não existe para aqueles que amam. Como afirma o poeta, ninguém toca uma rosa sem atingir as estrelas. Busquemos tocar as rosas que Maria Santíssima deposita no coração de cada um de nós nesse instante. Pois assim estaremos juntos no jardim bendito chamado Cristianismo Redivivo. Obrigado de coração. E aos nossos amigos espirituais que estão nos ajudando nessa grande jornada e nessa grande família. Muita paz para todos. Que assim seja.